Bem, olá, meu nome é Letícia Rodrigues e eu vou apresentar o trabalho de programação 2 recorrente ao SQLite 3 em Python. Banco de dados absurdamente simples. Inicialmente eu já me apresentei e o que eu posso dizer sobre o meu trabalho? O SQLite é um banco de dados, só que é um banco de dados que funciona de forma diferente. Para explicar sobre ele, eu achei necessário dar uma introdução simples do que é e para que serve o banco de dados. Bem, inicialmente, bancos de dados são conjuntos de dados, tá? O que são dados? Dados são nada mais nada menos do que informações, o que torna todo esse amontoamento de informações um banco de dados. O fato de que essas informações estão relacionadas entre si. Ok, beleza? Dá para visualizar mais ou menos. Essas informações podem se tratar desde registros sobre pessoas, lugares, coisas, departamentos, tudo que você pode imaginar que você conseguiria relacionar pode se tornar um banco de dados. Muitas empresas, obviamente, usam banco de dados para uma forma mais simples de acessar as suas informações. Ir lá, buscar, modificar, é muito mais simples se tiver um banco de dados. Eu preparei um exemplo bem simples para falar sobre banco de dados, que é simplesmente utilizando o Excel. Gente, é muito mais simples visualizar utilizando o Excel, de verdade. Meu computador é meio lerdo, deixa ele abrir, vontade dele abrir, abriu, ok. Aqui nós temos uma tabela. Essa tabela fala sobre produtos, nome de produtos, o valor, a quantidade e o código. Ok, como funciona isso em banco de dados? Isso é quase um banco de dados. Digamos que tudo isso aqui é uma pequena tabela dentro de um banco de dados. Então, é um negócio muito pequeno dentro da quantidade de banco de dados. E banco de dados é bem mais complexo do que só isso. Bancos de dados são feitos de colunas. Quando você vai criar um banco de dados, você primeiro cria o database. O que é o database? O database é um aglomerado de tabelas. Tá, você criou o seu database. Daí você cria a sua tabela. Sua tabela vai ser essa parte, que eu deixei aí mais ou menos em negritinho, em volta, bonitinho, com bordas, tal. E essa tabela são formadas de colunas. As suas colunas vão ser as informações dentro da tabela, como aqui, nome do produto, valor, quantidade e código. Podia ser uma tabela de empregados, por exemplo. Eu podia falar nome do empregado, cargo, salário, UF, telefone, e-mail, vários dados diferentes. E sempre que eu acrescentasse algum dado nessa tabela, eu colocaria valores, 2 pontos não, nananã, o nome da pessoa é Márcia. Que? Foi pro outro lado. Tá, o nome da pessoa é Márcia, que é a primeira tabela. Segunda tabela é salário. Salário, Márcia ganha 1.500. O cargo, Márcio é auxiliar de administração. É um exemplo, você vai adicionando esses dados e vai preenchendo a tabela. Você retorna, visualiza esses dados de forma simples. E também tem algo que é importante eu explicar, que é basicamente esse código de barras. Tá, vamos lá. Esse código de barras vai ser meio que a nossa key. O que é a nossa key? É o que nós vamos usar para buscar esse produto. Então, por exemplo, eu quero esse produto tal, a pessoa está passando lá, comprando meu produto e passei o código de barras. O código de barras tem um número registrado dentro dele. Esse número é tal número X. Ele vai no meu banco de dados e vai procurar através daquele número em todas as linhas que tiver. Quando ele achar aquele número em todas as linhas que tiver, ele vai me dar o nome do produto e todas as informações que estavam naquela linha, que corresponderam à coluna que eu pedi para ele encontrar. Isso é um exemplo de key.
que é algo que eu vou usar no exemplo do SQLite. Então eu acho importante eu aproveitar e explicar agora. Ok, como eu acho que eu não vou precisar mais dessa tabela, eu vou fechar. Não vou salvar. E eu vou para a parte finalmente mais importante. Vamos falar sobre a parte mais importante. SQLite. Tá, vamos para o SQLite. Tá, e o SQLite é um banco de dados. Eu acho que isso já ficou bem claro. Só que ele é um banco de dados que não utiliza um servidor. Como assim? Sabe aquele database lá do início que eu expliquei que é amontoado de tabelas? Então, normalmente em banco de dados você precisa baixar um servidor para funcionar com diversos databases e vai ser o lugar onde você vai armazenar os dados. O SQLite não precisa disso. Real, ele é muito útil. E assim isso dispensa, tipo, você baixar coisas adicionais. Você não vai ter que ir na internet e colocar lá SQL, servidor, MySQL, não sei o que, baixar um monte de coisa no seu computador que ocupa muita memória, que vai acabar com a sua memória. Não, você só precisa do Python e de um Eclipse, no meu caso, para importar o MySQLite 3, desculpa. Tá. Ele tem um módulo dentro do Python desde a versão 2.5 dele. Então, tipo, tem MySQLite para todas as versões atuais do Python. Eba! Pode criar banco de dados em todos os Pythons. Eba! Um exemplo que eu peguei, assim, que eu fiquei procurando, que utiliza o SQLite, é o Mozilla Firefox. O que é tipo um exemplo muito comum, porque todo mundo já utilizou ou utiliza o Firefox. Os marcadores dele, o seu histórico, são tudo armazenados pelo SQLite. Por isso que ele não detona a sua RAM, igual certos navegadores, como um Chrome, sabe? Então, vamos lá. Além de utilizar o SQLite pelo Python, também é possível acessá-lo diretamente do terminal ou do CMD. Para quem tem Ubuntu, é muito mais fácil. Para quem tem tudo do Linux, é bem mais simples você acabar acessando o SQLite. Você só precisa importar o PIB e tal, e aí você já começa a usar o SQL puro. Porque o SQLite tem como base a linguagem de SQL puro. Então, quando você for programar nele, você vai perceber que vai ter um momento que você vai estar usando a linguagem de MySQL. Então, tipo, você não precisa aprender uma linguagem diferente para usar SQLite. Esse é um ponto que eu achei muito positivo. Você só precisa saber o Python, que é o que a gente já precisava saber, né? E o SQL, que é meio que todo mundo que usa banco de dados acaba sabendo um pouco, pelo menos. Deixa eu ver. Acho que alguma coisa importante que eu esqueci é que, além de banco de dados em si, também é criado softwares para atingir esses bancos de dados, para terem a comunicação. Por nós usarmos o SQLite, a gente não vai ter muito bem disso. Digamos que o nosso software vai ser o cursor, mais ou menos. Eu vou explicar, calma. E esse cursor vai meio que interagir com as funções do nosso banco de dados, do nosso database, e a nossa programação em Python. E tem um cara muito sábio lá, que eu esqueci o nome dele, é Curve, acho que é Curve, que diz que sempre que for possível agrupar informações que se relacionam entre si no mesmo assunto, é possível dizer que eu tenho um banco de dados. Então, se você criar um SQL com assuntos meio randômicos, não vai dar muito certo, não vai ser bem um banco de dados, mas eu achei importante falar essa frase e eu tinha esquecido dela. Mas, prosseguindo. Conteúdos do SQLite 3 pelo Python. Isso eu vou passar aqui na hora da referência. Cara, tem muita coisa do SQLite 3. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, não, eu vou usar o SQL e tal, porque semestre que vem vai ter banco de dados. Daí eu comecei a pesquisar, caramba, tem muita coisa do SQLite, muita coisa. Eu poderia até dar uma prévia dessa referência, só que eu não vou dar agora. Vamos pra parte importante, depois eu passo pra vocês algumas coisas que eu achei. Vamos pra parte da programação. Eu vou utilizar o Python, o Eclipse, e eu vou mostrar inicialmente como faz a conexão e a desconexão. Eu vou sair daqui e ir pro Eclipse, porque eu acho que vai ficar bem mais simples. Eu tenho tudo aqui anotadinho, bonitinho, mas vamos pro Eclipse.
Achei que não deve ter nada, na verdade. Nada. Ok, nós começamos. Ô, louco. Tudo bom? Ok, calma. Bem, por problemas técnicos eu meio que desisti de usar o Eclipse agora. Ele tava travando muito com o gravador da Screen. E eu vou criar todos os códigos pelo Sublime e depois eu passo para SQLite só para mostrar como é que tá funcionando. Continuando, eu importo uma SQLite e eu crio a minha conexão. Minha conexão vai se chamar como? De conexão. SQLite 3.connect. Eu estou explicando que aqui é onde vai ser o meu connect. E aqui o que eu posso fazer? Eu posso dizer que eu vou armazenar tudo que eu fizer no meu banco de dados dentro da memória. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso agora. Eu vou criar uma data.db, que é onde vai ser deixado tudo. Agora, retornando para o que eu tinha explicado anteriormente, cursor. O meu cursor. O que o cursor precisa? Ele precisa do com. O com.cursor. Então eu tô dizendo, cara, esse é o cursor que eu vou usar no Connect para fazer as minhas coisas. E como eu já expliquei antes, o cursor é que vai permitir a manipulação e a navegação dos nossos dados para DB. Então tudo que a gente fizer com SQL puro vai passar pelo cursor. Ok? Todo mundo entendeu? Bonito? Bonito. E agora? Agora vai a parte legal. O execute. Para que serve o execute? É onde eu vou colocar todo o comando do SQL puro. Primeiramente eu vou usar meu cursor, que é o meu ponto que está conectando tudo, e colocar execute. Agora, tudo que tiver aqui dentro, entre 3 aspas, vai ser a minha programação. Só isso. E aqui fica o SQL puro. Minha programação. E ele vai acessar automaticamente, fazer tudo bonitinho. Tá, eu já tenho a minha conexão, eu tenho o meu ponto, a minha linha entre a conexão e a minha programação. Mas e agora? Agora eu preciso fechar para que as coisas deem certo, né? Como é que eu vou fechar? Eu vou usar o meu conector close. Simples. Simples pra caramba. É só isso? É só isso. E agora eu vou mostrar o resto. Agora, vamos para uma parte muito legal, muito mais aprofundada em SQL. Nós vamos para o SQL puro mesmo. Primeiramente, nós precisamos criar a nossa tabela. Eu acho que vocês não conhecem os métodos de CRUD. Eu vou explicar o que é CRUD depois. Inicialmente, create. Nós vamos criar tabela. A nossa tabela vai ser o quê? Vai ser uma tabela de empregados de uma empresa. Então, tabela de empregados. Deixa eu tirar a letra maiúscula, daí vocês diferenciam o que eu tô criando e o que é comando. Tá. Os comandos vão estar em caps lock e tal, e o que eu tô criando, não. Tá. E aqui vai ser onde vão ficar os meus dados da tabela. Minha tabela, como ela vai ser de empregados, ela tem que ter um registro dos meus empregados, concorda? Ótimo. Registro inteiro. Meu registro vai ser de números. Vão ser variáveis inteiras que representam o inteiro. But no. Significa que essas variáveis não vão poder ser nulas. Elas vão ter que existir. Afinal, elas vão ser minha primary key. O que é primary key? Lembra o meu registro de produto da tabela no Excel que eu expliquei? Então, aqui vai voltar a primary key. Quando eu passar o código de barras do meu empregado ali, eu tenho que encontrar todos os dados sobre ele. Através da primary key que eu vou encontrar todos os meus dados. Mas eu acho muito rolê ficar preenchendo dado por dado quando eu for acrescentar eles, colocando pessoa 01, pessoa 02, pessoa 3 e tal. Então, o que eu quero? Eu quero que ele se preencha sozinho. Pera, acho que auto-increment. Acho que tem alguma coisa errada escrita aí, mas bem, se tiver alguma coisa errada, eu vejo e explico depois. Será que não é N? Auto-increment. Não, é M mesmo. Ok.
Bem, isso é meio que deveria significar que eu vou preencher os meus dados automaticamente. O que... Voltando, eu tava falando que meus dados iam se preencher sozinhos, isso é muito bom. Desculpa de problemas técnicas de novo. Bem, então esse registro vai se preenchendo, tipo... Tá, registro 1. Deixa eu arrumar isso aqui pra ficar bonitinho. Registro 1. Registro 2. E eu não vou precisar ficar falando que aquele realmente é o registro 1 e registro 2. Quando eu for adicionando, ele já vai falar isso automaticamente. Nossa, isso é muito bom. No meu registro eu tenho que conter os nomes. É minúsculo. Pra dar pra diferenciar. Nome. Só pra mostrar as variáveis, eu vou criar um tipo teste. Not null, porque eu tenho que saber o nome deles. Tipo teste é como se fosse uma variável string. Mais ou menos. Formato de texto. Significa que eu não vou poder somar e usar algumas coisas nela. Vai, salário. Algo meio polêmico. Eu quero que o salário seja tipo íntegro. Por que não? Eu posso querer somar ou subtrair o salário da pessoa. Not null, obviamente. Vai, eu chego e falo, não, aquela pessoa tá muito chata, tira 100 conto do salário dela, ou acrescenta 500. Eu posso fazer isso, é bem útil. Vamos adicionar o telefone também, que o telefone é outra ferramenta bem útil. O telefone vai ser tipo teste. Pode ser nulo dessa vez, a pessoa não é obrigada a me dar o telefone, vai que ela não quer dar e tal. O F. Eu vou confessar que eu só coloquei o F pra colocar uma variável tipo varchar. Por quê? O que é varchar? É uma variável que eu tô falando que vai ter 2 espaços armazenados para ela dentro do meu banco de dados. Esses 2 espaços vão existir independente da pessoa preencher ou não. Por exemplo, eu tenho 2 espaços. A pessoa pode me dar B, o número B. Preencher um espaço, outro vai ficar vazio. Não, ele vai continuar preenchido com nada. Simplesmente, eu adoro falar de varchar. Então... E outra coisa importante, acho que é o e-mail. Que eu vou colocar tipo texto, not null. Ok. E pra ficar visualizável, fechar a tabela. Isso eu estou criando um database. Minha tabela, os registros da minha tabela, tudo bonitinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que isso vai funcionar no Eclipse, a parte mais legal. Aqui eu já colei normalmente, eu só tirei do Caps porque senão ele não ia reconhecer. E eu posso botar pra executar, ele vai falar... Vai, roda. Tenta não travar, amigo. Ele vai falar que a tabela empregados já existe, porque eu já rodei essa tabela. Então, todos esses dados aqui, eles já existem dentro dessa data. Mas e se eu mudar a data? Eu vou só mostrar porque é legal. Eu vou colocar um H. Pronto. É outra tabela. Eu vou esperar o Eclipse me responder, porque tá difícil a situação. E eu vou rodar. Beleza. Terminou de rodar? Acredito que sim. Como dá pra ver, não teve resposta. Não teve erro. Na verdade ainda tá rodando, né? Mas na verdade o Eclipse não tá querendo me responder. Mas isso é computador, né, gente? Vocês entendem a situação. Ele não me trouxe nenhuma mensagem de erro. O que significa? Significa que deu tudo certo. Pra eu saber que deu tudo certo assim e não ficar assim no vácuo, eu posso colocar simplesmente um print. O programa rodou normalmente depois da execução de tudo. Vai ficar travando. Print-se. Tabela criada com sucesso. Caramba, Eclipse não tá me ajudando. Ok. Tabela criada com sucesso. Que quando rodar, simplesmente vai printar aqui que a tabela foi criada com sucesso. Essa parte do SQLite 3 não espera uma resposta. Então, tipo, não adianta ficar procurando uma resposta no vácuo. Ele não vai me trazer uma resposta. Ok? Agora, vamos voltar para o Sublime. Vou voltar aqui que é mais rápido. Tá, eu tenho o corpo da minha tabela. Eu tenho praticamente tudo que eu preciso. Mas e agora? Agora vem a parte legal, a parte que a gente vai adicionar dados nessa tabela.
E vocês vão ter que esperar, porque tá travando um pouquinho. Então, finalmente, para a parte mais legal, nós vamos adicionar dados à nossa tabela. A parte mais divertida de tudo. Bem, primeiramente, como eu já criei a tabela, eu não vou poder criá-la de novo. Então, eu acho que eu vou excluir tudo isso, certo? E eu vou adicionar os valores a essa tabela. Então, ao invés de criar o create, eu vou usar o insert into. Adicione in. Tá, o que eu vou adicionar na minha tabela? Na minha tabela eu tenho nome, eu tenho o salário, eu tenho o telefone, eu tenho o F e eu tenho o e-mail. Ai, mas e o registro, Letícia? Bem, o registro a gente não vai precisar adicionar agora, porque meio que, né, o registro a gente colocou como auto imprint. Só pra deixar claro, eu deixei essa parte aqui, PowerPoint, que, bem, dá pra adicionando os dados dessa forma. Eu coloquei aqui, não obviamente aqui, eu coloquei diretamente no Eclipse, que o insert enter, na tabela enter, as variáveis que eu preciso, que são exatamente as mesmas que eu estou usando agora, e os valores aleatórios, que eu só fui modificando algumas coisas para que ele adicionasse dados diferentes. Dá pra ver que é bem simples, né? Mais uma vez, e ele usa somente o SQL puro, como sempre. Desculpa. Ok, depois que eu fiz isso, eu adiciono os valores. Beleza. Nos meus valores, o meu nome é uma variável tipo texto, se eu não me engano. O nome do primeiro indivíduo vai ser Márcio, de novo. O salário é tipo Inter, então vai, Márcio ganha o salário de 2.500, uma variável inteira. Eu preciso do telefone do Mário agora, do Márcio. O telefone do Márcio, 11... Não. Telefone do Márcio, tá ótimo. O F do Márcio vai ser São Paulo, porque... E o e-mail do Márcio vai ser marcio_hotmail.com. E-mail mais simples. Por que imprimiu Mário? Ok, Márcio. E o que eu faço se eu quiser, por exemplo, adicionar mais dados? Eu posso querer adicionar mais pessoas ao mesmo tempo. Bem simples. Eu vou copiar, eu vou colar. Famosa gambiarra. E eu vou modificar os dados. Por exemplo, aqui eu posso colocar Júlia. Colocar tudo igual, eu vou modificar alguma coisinha no telefone. 2 dígitos. Mudei de lugar, na verdade. Em vez de Márcio, eu coloco M. Júlia. O nome dela é Maria Júlia. Gmail.com. E eu fecho. Fecho aqui dentro também. As 3 e essa. Obviamente, existem formas mais fáceis de fazer isso. Por exemplo, eu posso criar uma lista que eu adicione todos os valores ao mesmo tempo. Eu também posso fazer com input. Eu posso criar um input que fique me perguntando qual é o valor pelo Python. Eu respondo e assim eu faço um programa que fique sempre rodando isso. Mas isso é um pouco mais complexo do que só a introdução. Então, quem quiser saber sobre isso, assim, me chama depois da aula na saída, é nóis. E eu explico. Eu mostro. Eu tenho salvo no meu computador. Priscia. E esses são os meus dados. Agora eu vou colocar eles bonitinhos na minha tabela. Deixa eu salvar tudo. E vocês vão ver meu computador travar mais uma vez.
tá tudo igual. E aqui eu executo int. Deixa eu colocar um enter só pra ficar organizadinho. Se o meu computador não travar, seria bom. Tudo bem. Bem, eu já expliquei como é que funciona. Eu já expliquei que dá pra fazer como tabela de diversas outras formas. E eu vou rodar e a gente vai... Eu acho que vai dar erro, aliás. Eu esqueci de tirar do caps lock o com.close. Que eu tirei da última vez porque eu falei que não ia rodar, porque o Python ele identifica tá maiúsculo e minúsculo. A parte do SQLite, tipo, de boa, porque o MySQLite é tranquilo, mas Python não. Close. Execute. Eu aposto que a parte mais divertida do vídeo vai ser justamente eu tentando fazer o meu computador me ajudar. Se eu não já expliquei, como eu já criei a tabela, eu não posso criar ela de novo, senão vai dar erro. Deu de sintaxe. Deu de sintaxe por quê? Deu erro de sintaxe nos valores. Definitivamente eu sinto que foi coisa muito besta. Deixa eu organizar isso aqui. Eu acho que eu só preciso colocar... Eu vou rapidamente explicar meu erro, porque foi um erro muito grave, eu peço desculpa. Foi uma falta de atenção minha. Eu dei uma arrumada no código e eu percebi que eu esqueci de colocar a tabela a qual eu adicionaria meus dados. Então só faltava isso, realmente estava tudo certo. Quando você está adicionando um dado em insert int, você tem que especificar onde você está adicionando aquele dado. Então depois de int, você coloca simplesmente o nome da sua tabela. Que no caso, minha tabela era empregadas. E você coloca em todos eles, né? Insert int, empregados. Foi um erro muito besta. Eu fiquei com um pouco de vergonha de mim mesma. E o dado rodou. Eu coloquei dessa vez pra ele printar quando os dados fossem adicionados. Então, tipo, tudo isso aqui executou normalmente, deu certo, e ele printou. Os dados foram adicionados. Mas e agora? Eu quero visualizar os meus dados. É a parte que está aqui. É a última parte que eu vou explicar pra vocês, que é Select Execute, que entra dentro do CRUD. O CRUD meio que eu já comecei a fazer, só que eu não vou explicar ele inteiro no SQLite. O que é o CRUD? O CRUD é um termo que representa as 4 operações básicas que todo banco de dados tem que ter. Quais são elas? Create, criação, retrieve, consulta, update, atualização e delete, que é a parte de destruir os dados ou deletá-los. Eu só vou explicar a parte de criação, que é a parte que eu adicionei os dados, e o retrieve, que é a consulta dos dados. A parte de atualização e delete vai entrar muito em SQLite. E vai dar pra perceber que, tipo, é só você saber o SQL e colocar aqui dentro o comando do SQL correspondente àquilo. É só isso, real só isso. É muito simples. Tá, como é que eu faço? Eu vou adicionar aqui mesmo, porque é completamente de boa. É muito simples. Cursor.execute. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Select tudo from empregados. Nossa, só isso. Mais ou menos, na verdade, né? O Python, nessa parte, ele vai captar
merda. Ele vai captar que você capturou, só que daí ele não vai saber executar, porque o Python não vai receber essa informação. E daí existe uma função, que é do SQLite, para você retornar ela, que é o fetch. Fetch é muito útil. Eu dei Ctrl Z, voltei com os meus dados e eu vou criar um for para retornar os meus dados. Porque, como eu disse, ele recebe, só que não envia. O meu for em cursor.fetch, abre e fecha, 2 pontos, print L. Para cada linha que receber em cursor, que é a minha linha entre os dois, ele vai usar o fetch e print. Isso tá, inclusive, aqui. É exatamente a mesma coisa. Sim, é muito simples. E eu vou copiar e colar. Os dados serem adicionados eu já coloquei lá. E agora, depois dos dados serem adicionados, coloco. Eu vou colocar esse comando e rodar. Então meu computador vai ter todos aqueles problemas dele, como sempre, nada de novo. Ok. E aqui estão os dados adicionados. Como eu disse, registro tá auto-incrementado. Então todo dado que eu for adicionando, ele vai colocando um número a mais em registro, vai colocando de forma crescente. Ficou com CU por causa da compilação de uma programação para outra, mas existem formas de, tipo, ele mostrar certinho em tabela que não vai apresentar esse U. Ele tá meio que fazendo a separação entre as unidades, as que são tipo teste, nos casos. O tipo inteiro não tá com isso, é só os tipos texto. Nome, salário, telefone, UF, e-mail. Tudo funcionando perfeitamente. Agora vamos finalizar isso antes que o meu computador resolva pifar de vez, por favor. E, como eu disse anteriormente, tem muitos dados sobre isso, só que os 3 principais que eu usei para fazer esse vídeo foi o Python.club, porque, cara, o Python.club é muito bom. Eu não conhecia ele tem coisa pra caramba. Foi também o site desse Carlson, que esse Carlson me ajudou muito. Os problemas que eu consegui aqui, que eu não consegui resolver em compilação, eu resolvi graças ao Carlson. E, obviamente, eu conheci ali a biblioteca do SQLite.3 pelas documentação do Python que tem no próprio site dele, todo mundo pode acessar. Bem, meu vídeo é meio que só isso. Eu não tenho mais muito que me aprofundar. Eu poderia me aprofundar mais no update e no delete, só que as únicas coisas que vão mudar vai ser somente o SQL puro. Não vai ter coisas muito incrementadas para o Python. Então eu achei que eu não precisaria me aprofundar tanto nisso. Então é só isso. Obrigada por ter assistido meu vídeo. Por favor, me dê uma nota boa. E é nóis.